Bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já concretizou, já manifestou, já tornou uma realidade, está acontecendo. Nós estamos vivos. Ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma quarta-feira maravilhosa, especial. Tua casa, tua família estejam sendo assistidos, abençoados, protegidos, livrados do mal, supridos na presença e no poder de Deus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor, como todos os dias nós fazemos, a partir das 10 horas da manhã. Estamos lendo um pedaço, uma pequena porção, depois meditando, pensando e no final orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, colocando, simbolicamente os nossos pedidos diante do altar do Senhor, os nossos queridos, nossos projetos para o ano de 2021, sabendo que aquele que nos trouxe até aqui significa que existe um plano, existe um projeto. E nós vamos vivendo esse projeto a cada dia, a cada amanhecer, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa com certeza é a dinâmica do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Bom dia, minha tia Rosália, bom dia, minha tia Alzira, bom dia, meus tios, meus primos, sobrinhos, netos, seus filhos, noras, genros, o Senhor esteja sobre cada um. Estamos agradecendo mais uma vez ao Senhor pela cura, pela saúde que o Senhor derramou sobre o meu primo Daniel, que estava no hospital com Covid-19, mas já foi liberado, já teve alta, Outros irmãos que eu vejo aí pela internet, pela rede social, que nós estivemos orando, o Senhor esteja se derramando sobre a tua vida, que seja um novo tempo, A cada cura, a cada saúde, a cada constatação que nós passamos por um momento, mas atravessamos, significa que nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que Deus depositou, investiu, derramou de cura, de saúde, para a posteriori, para o futuro, para o decorrer da nossa história, para aquilo que faremos com o que Deus derramou, com o que Deus nos agraciou, É aquilo que eu falo sempre do filme com Tom Hanks, Já faz algum tempo esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, E que é uma trama, uma guerra, Segunda Guerra Mundial, quando um pelotão sai exatamente para socorrer um soldado que está no fronte de batalha, foi feito prisioneiro de guerra e tudo, uma série de coisas, e aí esse pelotão vai morrendo aos poucos, A guerra está muito intensa, aí chega no final, acho que só sobra o comandante daquela tropa. E aí vê o soldado Ryan, E o soldado Ryan vai até ele, no socorro dele, ele está ferido, e ele fala assim: faça valer a pena tudo que fizemos por você. E aí termina o filme com, uma história verídica, com esse soldado Ryan, lá no monumento do soldado, desconhecido lá nos Estados Unidos, com toda a sua família, seus netos, genros, noras ali naquele lugar, mostrando que tinha dado certo. Ele havia se transformado num homem, num pai de família, num vovô, abençoado. Então, é exatamente isso. Quando nós vivemos um dia, quando nós experimentamos um milagre, qual é a nossa responsabilidade? O que nós precisamos viver? Qual deve ser a nossa vida a partir daquele momento? O nosso cotidiano precisa ser diferente. E isso é uma grande bênção. Glória a Deus, bom dia Bispo Antônio, Suzy, Priscila, também bom dia Magda, Josué, Joel, Raquel, Kátia, Deus abençoe a vocês também, Sueli Felintro, familiares, eu tenho orado pela Rosa Araújo todos os dias, pela Eliane também Araújo, acho que é Eliane Araújo,
e também pela Eliane, sua casa, sua família. O Senhor esteja sobre todos, mover de Deus, Amanda, João, Roseli, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, a graça, a presença, o poder de Deus se movendo, a Eva, o Carlos, Raquel, Débora, Danielzinho. O Senhor abençoe a todos, né? Em nome de Jesus, presença, o mover, o poder de Deus, sendo realmente a marca da vida de vocês, seus familiares, seus queridos, em nome de Jesus, meus pais, o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, todos nós estejamos aí na bênção, na presença, no poder de Deus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos ler Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus 9, 18, o Senhor Jesus já falou, já se mostrou no seu ministério, já estabeleceu, vamos dizer, a visão do seu ministério, qual o projeto de vida do reino, do seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Já lemos Mateus no que diz respeito à biografia de Jesus, e agora estamos no momento da visita monitorada, a visita no mundo, mas de maneira monitorada, o diretor da cadeira, o médico dos médicos, visitando o mundo com seus residentes, que são seus discípulos, aqueles que estão seguindo a Jesus, desejosos de andar como Jesus andou, pensarem como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu. Daí Jesus chamar-se muitas vezes, ou as pessoas chamá-lo de rabino, de mestre, de rabone, de rabi, significando que ele tem algo a passar, significando que ele tem algo a ensinar, e não só no sentido teórico. Não é um ensinamento tão somente, também é didático, mas não tão somente didático, mas é um ensino de vida, de cotidiano, de contextualização, de tudo aquilo que vivemos, passamos ou pensamos, E isso Jesus deixa muito bem claro. Então, Mateus capítulo 9, versículo 18, é uma passagem maravilhosa. Aliás, eu falo isso todo dia, Porque tudo é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Diz assim, Mateus 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse. Um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Aí depois, enquanto o homem está interpelando Jesus, é o chefe da sinagoga, ou seja, é o príncipe da sinagoga, é o líder daquela comunidade, é o rabino, eu chamaria, como é que eles chamam hoje, quando fala do magistrado, Decano. Ele é o decano do rabinato naquela região. Veja qual é o nível daquele chefe da sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum. Lembre-se que essa sinagoga de Cafarnaum foi patrocinada pelo centurião romano. Lembra da história? Vamos andando pela história. Vamos entendendo o ambiente. Não saímos do ambiente de Cafarnaum, Então, só para você lembrar. Então existe toda uma história, vamos chamar assim, de um bom senso, de uma coerência. Quem sustentou ou quem sustenta aquela sinagoga não é tão somente os judeus, mas é também o centurião romano, um homem estrangeiro, que não deve, aos olhos da religião, não deveria, mas está ali cuidando, e ele ajudou, dizem lá os frequentadores dessa sinagoga, nós já lemos a respeito, ele ajudou a construir a sinagoga. Ele não só ajuda na sinagoga, na sua manutenção, ele ajudou a construir. Com certeza ele liberou papéis, porque é um centurião, Ele é um representante da coroa imperial romana. Então ele esteve nos bastidores,
né, em toda a administração daquele lugar. Então veja, pense como é bom ter bom senso, coerência, equilíbrio, maturidade, né? Veja como é bom ter, vamos chamar assim, uma ponderação em tudo. É por isso que a Bíblia fala que Maria, enquanto estava acontecendo as coisas com Jesus, Maria guardava no seu coração, não é? Enquanto as coisas estavam acontecendo com José e Jacó, vendo os conflitos dos seus filhos em relação a José, o filho, vamos chamar assim, o filho caçula naquele momento, né, que era José, a Bíblia diz que Jacó guardava tudo em seu coração. Eu acho isso de uma sabedoria, de um equilíbrio, isso se chama inteligência emocional, né? O que é uma inteligência emocional? É quando eu pego as minhas emoções, toda aquela circunstância, e procuro assimilar, absorver, não a situação, a circunstância, né? Não vamos chamar assim, a tragédia em si, mas eu preciso mensurar, eu preciso como que avaliar que é exatamente isso que eu creio que estava acontecendo com esse chefe da sinagoga, chamado príncipe da sinagoga, ou chefe da sinagoga, depende da tradução, chamado Jairo. Vamos lá. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, o chefe o adorou. Um homem não poderia, um homem judeu, chefe de sinagoga, príncipe, né, um rabino decano, o mais proeminente representante do reino dos céus na terra, naquele momento. Ele adora Jesus. Ele não simplesmente considera Jesus rabino. Ele não simplesmente considera Jesus o seu, como é que se fala? O seu par, escriba ou fariseu. Não, ele o adora. Diz assim, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Enquanto isso, diz a palavra, e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Voltando à situação do Jairo, né? Está tudo no mesmo momento. A cronologia é a mesma, né? Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Bom, é um texto muito rico, né? É um texto que nos fala aprofundadamente de várias perspectivas, tanto na questão humana, emocional, né? De sentimentos, de alma, de necessidade, de desespero, de tragédia, mas também fala das amarguras, da tristeza, da angústia, da depressão, fala da discriminação e também fala do milagre. E eu vou aproveitar esse texto para conversar com você a respeito do milagre em si. Claro, eu nunca termino o assunto, né? Mas não dá, a Bíblia é muito rica. Glória a Deus. Então eu nunca termino o assunto. Esse aqui é um assunto que eu com certeza não vou conseguir terminar, mas vai chegar uma hora que eu vou parar. Mas por quê?
E vamos contextualizar desde já, porque nós vivemos em sociedade, em comunidade, a televisão, né? Os meios de comunicação. Aliás, eu sempre falo, né, que tem hora na TV, horário nobre inclusive, que se você prestar atenção, principalmente na TV aberta, você vai perceber que os programas religiosos são vários, em vários canais. Aliás, tem programa que tem num canal, aí você vira não, né? Vira. Você tecla lá o canal, quando você percebe, aquele programa também está no outro canal, de rede aberta. Então, realmente, ninguém pode falar que não ouviu dizer, né? Ninguém pode falar que não passou um dia, por menos que tenha ficado, que não tenha ficado 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não importa, mas alguma coisa absorveu de toda aquela situação que estava acontecendo ali, a pregação. Você tem uns que ministram, tem uma linha mais de ministração de palavra, né, que lê a palavra, em cima da palavra, de uma maneira mais linear, mais tranquila. Tem outros que são mais incisivos, né? Tem aquela eloquência e tudo. Então você tem uns que puxam mais para o milagre mesmo, da cura, dos testemunhos de milagres, coisas impressionantes, pele, o rosto, você vê muitas coisas ali. E eu estou tudo olhando com os olhos bons, tá? Eu não estou aqui para discutir, eu já te falei. E precisa ter muito cuidado com esse tipo de comentário, porque, em via de regra, nós somos pendulares, ou vamos tanto para um lado como também vamos para o outro. Somos seres bipolares. Ou estamos num polo ou estamos no outro. Lembra que eu comecei hoje a reunião falando o quê? Da coerência, do bom senso, do equilíbrio, da sobriedade, da maturidade, né? Do ponderável, ser uma pessoa ponderada. Então, vendo todo esse quadro, né? O que a gente percebe? Que nós vivemos em meio a tudo isso. Você tem aqueles que creem cegamente, mas você também tem muito, e eu estou falando de gente nossa, não estou falando do pessoal lá de fora, estou falando dos de dentro. Sempre eu procuro falar dos de dentro, nunca os de fora. Por quê? Porque a palavra veio para mim, não veio para você, ela veio para mim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus quer curar, me libertar e me perdoar. Deus quer mostrar o meu pecado, não o teu, o meu. Então a palavra é para mim. Sempre é assim. Nunca para os outros, é para nós. É para mim e para você. Né? Porque senão fica pensando, se a pessoa. Aí começa a entrar coisa do dízimo, se usa chapéu, se não usa chapéu, se tem fazenda, não tem fazenda, se escondeu o dinheiro na Bíblia, não escondeu. Aí, entendeu? Vamos voltar aqui ao nosso ambiente de culto, de louvor e de aprendizado. Bom, então fazendo esse corte, você tem aqueles que são do extremo, creem maravilhosamente, e você tem outro extremo, que são, eu creio, o maior número, que não creem e que alguns ainda zombam, ficam falando pelos corredores, fica comentando depois que a Bíblia chama isso de, desculpe o termo, né? Mas alguns até murmuram a respeito, e olha que cuidado, tocar no corpo de Jesus Cristo. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, ninguém toca, né? Menina dos olhos é essa bolinha aqui, né? Não pode tocar, é a menina dos olhos. Querendo dizer o quanto Deus preserva, zela e vela por sobre o seu corpo, né? Por sobre a sua propriedade, por sobre o seu povo. Invariavelmente, quando eu estou falando de alguém, às vezes até sem querer, eu estou falando, se não prestar atenção, de todos. Ou estou falando sem querer daqueles que estão ali. Então toma muito cuidado. Diz a Bíblia que são chamados ungidos do Senhor.
E o que é unção? Separar. Ungir significa separar, consagrar, destacar aqueles, não só quem está pregando, todos, tá? Porque todos são povo de Deus. Não cabe a mim julgar se é menos ou se é mais. Essa aferição, essa régua não é minha, é do Senhor. Bom, voltando. Então, a gente, em meio a todas essas coisas, a gente fica pensando, e claro que nós ficamos pensando, né? Porque nós estamos em meio a uma pandemia. Já foi constatado que foi o ano que mais morreu de cidadãos brasileiros. O ano de 2020 é o recorde, né? Não apenas a pandemia, mas juntando tudo. Antigamente a gente falava, morreu de morte matada ou de morte morrida, né? Eu chamaria isso aqui, dentro da nossa esfera aqui, como morte matada. Por quê? Ou foi por uma enfermidade, ou foi por um crime, ou foi por um acidente de trânsito, enfim, né? E aí vem as enfermidades de comorbidade, mais número de pessoas que morreram em casa, né? Cresceu, parece que mais de 40%, exatamente em função da pandemia. As pessoas não fizeram o tratamento que deveriam fazer, né? Às vezes nem por causa da pessoa, porque não tinha mesmo, não tinha espaço, não tinha hospital, não tinha médico, a situação está muito crítica. Então, dentro de todo esse quadro, nós estamos. E as pessoas estão nervosas, ansiosas, desesperadas, inseguras, amedrontadas, acovardadas, intimidadas. Claro, é uma situação muito extrema, adversa. Aí você ouve a coisa da vacina, não, agora tem a vacina, agora que autorizou a vacina, agora não tem o insumo da vacina. Ah, porque as relações multilaterais aí e tal, a coisa está meio enroscada. Olha, o insumo vem lá da China ou vem da Índia. É exatamente onde o Brasil está com a sua relação diplomática um tanto quanto arranhada. E você ouve tudo aquilo e tal, e depois você tem aquelas situações na televisão e aí fica um balaio de gato, uma confusão. Então, o que nós temos que pensar a respeito? Então, vamos pensar a partir... É por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Porque a palavra de Deus ela consegue filtrar, ela consegue peneirar tudo isso e ao mesmo tempo me ensinar, me edificar, me consolar, me exortar e mostrar as demandas, as contingências nas quais eu vivo e como sair de tudo isso numa condição saudável, orgânica, física, emocional saudável. Então eu pego esse texto aqui que eu acho maravilhoso, é a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher da hemorragia de sangue, do fluxo de sangue. Por quê? Porque são duas situações, claro, aqui sublinhadas, mas que falam muito desse mundo que nós estamos vivendo, desse contexto crítico, extremo, desesperador, terrível, trágico que nós estamos vivendo. Então é em cima disso que a gente precisa pensar. Bom, voltando ao texto. Primeiro, você percebe que esse homem, ponderado que foi, ele peneirou todas as coisas e ele não aferiu, ele não usou como régua apenas a religião, os dogmas e regras do seu contexto, da sua cultura judaica, hebraica. Poxa vida, era um homem inteligente, capaz. Ninguém colocaria um príncipe, né, um chefe na sinagoga se não houvesse todo um currículo, toda uma constituição comprovadamente expressada durante anos. Para ser um chefe de sinagoga, era um homem experimentado, muito experimentado e com certeza já com muita idade. Não era alguém novo, não era um neófito.
Nem na vida, nem no conhecimento de Deus, nem no conhecimento da palavra de Deus e nem no conhecimento da sociedade, do mundo em que vivia. Era um ancião, com certeza, de muita idade. Mas estava numa situação porque a sua filha estava enferma. E todo aquele momento, aquela circunstância de desespero, o fez deixar de lado todas as regras, todos os paradigmas anteriores, todos os conflitos internos, toda a política religiosa que existia muito, como existe até os dias de hoje, e ele se debruça diante do Senhor e o adora. A minha filha faleceu. Vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Gente, que fé é essa? A minha filha faleceu. Não, ela não está doente, ela faleceu. Já aconteceu. O último estágio já está patente. Não tem jeito. Ela já está morta. Mas se o Senhor vier e impor a sua mão, ela viverá. Vamos parar aqui, puxar o freio de mão. Porque nós temos que pensar, meditar. Não é simples assim, não. A obra de Deus, a palavra de Deus, todo o contexto do mundo espiritual, a cosmovisão de Deus, agora ministrada em Jesus Cristo, vivida em Jesus Cristo, estabelecida em Jesus Cristo, é uma coisa tão profunda e tão maravilhosa que nos faz pensar, meditar, né? Depois diz assim: Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Bom, às vezes quando nós nos sentimos responsáveis em defender uma causa, em fazer defesa, né, em defesa teológica de alguém ou de uma placa de igreja, a gente tem dificuldade nessas horas. Por quê? Porque aquela placa de igreja recomenda, diz, faz, a pessoa, e algumas dizem assim: você que é da mesma fé e ordem, né? Puxa vida, já colocou uma régua aí, uma aferição, um critério que vai talvez me dificultar lá na frente em relação à minha própria vida. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que é gostoso estarmos como uma sinagoga virtual na nossa comunidade, porque não tem placa. Então a gente pode pensar sobre tudo e falar tudo, claro, de maneira educada, sincera. Todo mundo é servo de Deus, todo mundo é povo de Deus, com certeza. Mas dá para a gente pensar. Primeiro, esse homem diz a Jesus: se você tocar com a tua mão, impor a tua mão sobre a minha filha, ela viverá. Então era sempre o que Jesus respondia: seja conforme a tua fé. Por que Jesus está falando seja conforme a tua fé? Porque Jesus pode curar. Desculpe o termo. Desculpe, amanhã a gente vai conversar mais. Mas Jesus está falando assim, em outras palavras: essa responsabilidade não é minha, é tua. Eu estou aqui. Seja conforme a tua fé. Mas a responsabilidade para ver a tua filha curada não é minha, é tua. Entendeu? A mulher do fluxo de sangue, exatamente na mesma linha de raciocínio. Tá? Exatamente na mesma linha de raciocínio. O que ela falou? Se eu me aproximar dele... A gente sabe a história, a gente já ouviu centenas e centenas, a internet está cheia de ministração e pregação a respeito. Então a mulher disse o seguinte: se eu tocar... Ela não podia tocar em Jesus, primeiro que Jesus era um rabino.
Mulher não poderia tocar em homem, agora mulher tocar no rabino, muito menos. Agora mulher com hemorragia, ou seja, né, entre aspas, no seu ciclo menstrual, só que o ciclo menstrual dela não parou durante 12 anos, ou seja, possivelmente começou na sua adolescência, quando veio o primeiro ciclo e nunca mais parou. São 12 anos de sofrimento, de flagelo. Uma mulher que não podia estar presente em família, não entrava no templo, não entrava na sinagoga, não era aceita a oferta dela, não era aceito o dízimo dela. Uma mulher que não poderia estar à mesa sentada, se alimentando, comendo com seus familiares. Uma mulher que era discriminada. Uma mulher que não poderia ter filhos, não poderia, senão, possivelmente, o seu ciclo começou, né, imediatamente na pré-adolescência, então pode ser que ela estivesse casada. Se estivesse casada, não poderia ter filho. Era maldita novamente. A gente já falou sobre isso, era maldita novamente. Porque o ventre, né, a madre, como diz a Bíblia, encerrada, causava uma avaliação na religião, na tradição. Essa mulher é maldita. Essa mulher é estéril. Então a mulher, já, se fosse casada, já era maldita. Se não fosse, não casaria. Porque não tinha como. Essa mulher estava completamente morta aos olhos da sociedade, aos olhos de família, aos olhos de futuro, de sonho, de projeto de família, de ter filhos. Não existia mais condição para ela. Mas ela disse o seguinte: se eu for tocar ao menos nas vestes, na orla, ou seja, na barra da vestimenta de Jesus, Jesus um rabino, ele mesmo fala que ele é o noivo, né? Versículos antes, a gente já leu esses dias. Então, se ele é o noivo, ele está em celebração. Ele não está com qualquer vestimenta, mas ele está com uma vestimenta chamada, né, de vestimenta festival, uma vestimenta inerente à sua posição de rabino. Qual era essa vestimenta? Era uma roupa, uma túnica, eu já falei aqui, que uma túnica dessa, costurada à mão, de linho, né, de lã, o algodão ainda naquela região não era processável, né? Não existia muita coisa de algodão, mas era de lã. Então, mas dava muito trabalho, era uma arte. Uma roupa custava muito cara, né? A pessoa tinha uma, duas roupas no máximo. Então, Jesus estava, com certeza, a caráter. E a roupa de um rabino, ela tinha toda uma indumentária, todo um significado. E a orla de um rabino, de uma roupa oficial de rabino, tinha 613 franjinhas, dentro de um trabalho, de um contexto, todo explicável, né? Então ela toca na orla, porque se ao menos ela tocasse, ela seria curada. Ou seja, não tem uma regra, quem tocar na orla de Jesus será curado. Não tem uma regra, quem estiver morto e Jesus impor as mãos será ressuscitado. Não. É o contrário. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ou seja, havia uma consistência de fé, um baldrame, um lastro de fé nessas pessoas, no nível que ao chegar diante do projeto, do objetivo, de um plano que eles tinham pessoalmente, se manifestou. Então, transportando, eu já vou orar, então transportando para os dias de hoje, presta atenção que amanhã a gente continua, mas transportando para os dias de hoje, muitas vezes, não é alguém que falou que o suor de fulano de tal vai curar, não, é a pessoa que planejou, projetou isso na sua fé, dentro dos seus limitadores, dentro da sua consciência de Deus, cada um tem um nível, né? A Bíblia fala, o Senhor fala a respeito disso, né? Que cada um tem uma porção, a porção da fé dela. E foi a pessoa e falou que a toalhinha ou o suor, se ao menos fizer isso, ele vai ser curado.
Presta atenção, eu não estou referendando o ato, o símbolo, mas eu estou olhando com os olhos bons daquela pessoa necessitada. Exatamente a mesma coisa, o mesmo quadro, se você olhar por essa perspectiva. Então, a pessoa que foi lá. Agora, se o outro, do outro lado, se o outro se utiliza disso como uma estratégia de marketing, como uma publicidade, como um impulsionamento de publicidade, de marketing, para poder dizer, vem aqui, veja o que está acontecendo, porque aqui acontece isso, aquilo, é uma outra história. Eu não vou entrar nessa seara porque não cabe a mim. Nem me interessa. Cada um é cada um, ado, cada um no seu quadrado. Agora, vamos olhar o momento, a circunstância, porque isso me interessa. Porque isso vai trabalhar a minha fé, a minha relação com Deus. Não importa se é B, se é A, se é menos, se é mais, qual a roupa que ele usa, se é terno, se é gravata, se é paletó, se é camiseta. Agora, a minha relação com Deus, aí é indiscutível. E aquela mulher propôs no seu coração. E aquele chefe de sinagoga propôs no seu coração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos olhando por essa perspectiva de quem está necessitado, de quem está tragicamente morto. Porque um pai que está com uma filha, adolescente, 12 anos, diz a palavra, uma menina pequena, novinha de tudo, com certeza uma filha temporã, Com certeza. Ele já é idoso. Imagina o que significa aquela filha. Nós que somos pais, eu que sou pai de 3 meninas, Imagina tudo isso. Então eu estou olhando na perspectiva da tragédia, de quem está vivendo a tragédia e tem uma relação com Deus, não de quem está curando, se é o suor, se é a toalhinha, não me interessa. Porque a gente passa por um momento na história da igreja que a igreja está enfraquecida e fragilizada exatamente por causa disso. Porque vem um sabichão e fica comentando, porque a toalhinha, o óleo, fica zombando, que não é saudável para o corpo de Jesus Cristo. Para nós, então, no bom senso, na ponderação, é mais ainda, porque a gente vai olhando esses dois extremos, esses dois polos, e não é saudável. Por quê? Tanto um polo como o outro polo, você quer queira ou não, nos representa. Ah, mas não me representa assim. É tudo corpo de Jesus Cristo. Então, vamos olhar com os olhos bons. O chefe da sinagoga disse, a minha filha morreu, mas se o Senhor impor as mãos, ela viverá. Pronto. Eu me entendo como se Jesus estivesse falando assim, em outras palavras. A responsabilidade não é minha, é tua. Você que está crendo. Não é assim que Jesus responde? Seja conforme a tua fé. Exatamente a mesma coisa da mulher do fluxo de sangue. Se eu ao menos, ela projetou, ela planificou, ela colocou assim, de maneira, vamos dizer assim, toda esquadrinhada. Se eu ao menos me aproximar dele, tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Não foi alguém que passou uma regra que a roupa de Jesus curava, como um talismã, como um amuleto. Não, foi ela, o sentimento dela. Eu estou olhando a parte boa, a parte que germinou uma cura, que germinou um milagre. Não do outro lado. Eu não quero olhar doutrinariamente, não é a minha função. Amém para quem faz isso, para quem faz apologética, a apologia da fé e tal, maravilhoso. Eu, sinceramente, não é a minha praia. Eu estou falando em relação a essa circunstância que vivemos, a um contexto trágico de mundo, está morrendo gente de tudo quanto é jeito. Batemos um recorde de mortes no Brasil.
O ano de 2020 foi o ano que mais morreu brasileiro em toda a história do Brasil. E nós ficamos aí vendo os discursos, as narrativas, os conflitos. E nós? E o povo? Como é que faz? Em meio a tudo isso. Bom, mas vamos orar. Você veja que é um assunto maravilhoso, especial. Mas como é bom ter essa liberdade para conversar. Não tem necessidade de falar para ninguém, como é que fala? De pedir autorização para ninguém. A gente vai conversando e vai orando e vai colocando diante do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus. Ô Si Campana, tudo bem? Estou orando pela tua amiga Aline, com H, acho com Y, né? Como é que ela está? Depois você me fala. Vamos orar e vamos colocar tudo diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por esse momento que é tão maravilhoso, é tão saudável, é tão puro, é tão depurado pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Por isso fala o nosso coração. Nós queremos mais viver intensamente a tua glória, o teu poder, os teus milagres, a tua palavra. Ó Deus, como esse chefe da sinagoga, como essa mulher do fluxo de sangue, tantas coisas que nós carregamos por anos, tantas situações e circunstâncias que nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar, para tocar, para constituir, para renovar, para restituir, para ressuscitar na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Mas, Senhor, nós não queremos ser impedimento por exatamente uma falta ou de conhecimento ou uma falta de uma relação profunda contigo, não. Mas se não acontecer, nós queremos ouvir em alto e bom som: a minha graça te basta. Mas nós queremos ouvir, nós queremos ter a consciência, nós queremos andar por sobre todo esse momento, essa circunstância. Como eu creio que Jesus foi para a cruz em soberania, porque muitos poderiam estar falando: Senhor Deus e Pai, mas ele não pregou, mas ele não curou, agora não está conseguindo se livrar. Não, ele estava em soberania porque era o plano de Deus, e nós só queremos andar em soberania, ou seja, andar por sobre os teus planos, lâmpada para os nossos pés a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Continua a falar, ministrar, a se mover sobre nós e através de nós, e nós te daremos sempre, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada familiar que está aqui representado, seus lares, seus queridos, seus irmãos em Cristo, aqueles que lhes são caros, o marido, a esposa, os filhos, os avós, os tios, os pais, os netos, os sobrinhos, o marido, a esposa. Ó Deus, marca, nos visita nos tendões, artérias, veias, nervos, coração, fígado, rins, pulmões, vias aéreas. Ó Deus, vias respiratórias. Em nome de Jesus, recebam a cura. Olhos, ouvidos, recebam a cura, a saúde do Senhor, recebam a alegria. A presença do Senhor traz vida, traz alegria, traz disposição. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um. Deus de maravilhas, volta-te com teu rosto, ó Senhor, para a nossa terra. Ó Deus de maravilhas, Deus de poder, de misericórdia. Misericórdia. Os nossos irmãos em Manaus, os brasileiros do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste do país. Quantos são os que estão sentindo tanta impotência na tragédia do luto, na tragédia da perda, na tragédia, Senhor, que a vida é tão frágil. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra, cura, sara, toca, perdoa-nos no nosso pecado como nação, como povo brasileiro, na nossa iniquidade, na nossa transgressão. Perdoa-nos, Senhor,
porque permitimos a cada momento que o sangue do inocente se derrame sobre essa terra. Tem misericórdia, uma terra tão saudável e ao mesmo tempo tão amaldiçoada, tão mal gerenciada pelos nossos gestores públicos, principalmente governo estadual e municipal, mas também tão mal assistida pela igreja, pelo povo de Deus, porque nós também carregamos esse pecado. Nós também carregamos, Senhor, essa iniquidade. Porque com certeza, se o Evangelho estivesse saudavelmente ministrado sobre a nossa nação, nós não estaríamos dessa maneira que estamos agora. Intimidados, acovardados, encavernados. Por isso, Senhor, derrama-te. Perdoa-nos, visita-nos, restaura-nos, cura. Visita, Deus, o enfermo, o necessitado, UTIs, hospitais, macas, camas, falta de balão de oxigênio. Senhor, tem misericórdia. Agora é a falta do insumo da vacina. Tem misericórdia. Deus de maravilhas, coloca as tuas mãos, move-te dos céus. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E que a tua alegria, a tua presença, o teu poder e o teu mover se derramem poderosamente, abundantemente sobre cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, nossos amados. Nós tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, especial, sublinhada, destacada pelo Senhor, para que nós possamos viver a vitória do dia, a bênção do dia, para que vivamos os milagres do dia de hoje. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, por onde você for, o Senhor esteja contigo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode te separar do amor de Deus. Não, ninguém mais. Acabou, selou, é eterno. Ninguém te separará do amor de Deus, nem passado, nem futuro, nem presente, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nada. Porque você está conectado, amalgamado no Deus Pai, no Espírito Santo, através do Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, uma quarta-feira maravilhosa, até amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai comentar mais sobre esse texto. Nossa, é tanta coisa para falar, não é? Deus abençoe, um beijo, obrigado por você estar comigo até aqui. Fica na paz. Um beijo, Si Campana. Tô esperando a tua resposta, hein? Tô orando pela Aline ainda. Você não pediu, você pediu intercessão, depois não falou mais nada. Um beijo, tchau. Fica na paz. Tchau, tchau.